vamos avançar na terceira aula do nosso curso sobre potenciação. Se você chegou até a terceira aula, eu te convido você a se inscrever neste canal. Se você ainda não assistiu às 2 primeiras aulas, confira o cardzinho que está passando ali em cima e vai ter acesso à playlist deste curso para que você possa assistir a aula de forma sequenciada. Vamos aqui continuar. Então, ainda sobre as propriedades das operações, observe que nós temos aqui potência de um produto, certo? Agora, o que acontece em potência de um produto? Por exemplo, vamos se dar o caso que nós temos aqui 2 vezes 3, tudo isso aqui está elevado a 5, certo? Então, eu posso fazer o quê? Posso reescrever, certo? Cada uma das bases, porque aqui tem 2 bases, cada uma das bases, esse expoente 5 é válido para 2 e é válido para 3. Então, vou reescrever cada uma das bases e fazer a distribuição do quê? Dos seus expoentes. Então, fica aqui 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5, certo? Então, isto é válido quando o quê? Imagine que você tem uma operação algébrica qualquer e você tem ali, por exemplo, 2 elevado a y, 2 vezes y elevado a 3, por exemplo, vamos lá, x elevado a 3. Então, você tem uma situação dessa, certo? Então, o que você sabe é que eu tenho o quê? Tenho o expoente 3, tenho o expoente 3 aqui. Então, eu posso evidenciar aqui o 2, coloco o 2 aqui, certo? Em evidência, e faço a multiplicação de x, y, certo? E elevo tudo aonde? Elevo tudo a expoente 3. O que eu estou a dizer é que x e y, todos os dois, são elevados a este expoente. Então, é basicamente isso, certo? Elevamos cada fator a esse expoente. É basicamente isso. Observe o seguinte. Então, nós temos aqui 5 vezes 6, tudo isso aqui está elevado a 2, por exemplo, certo? Então, eu posso escrever como sendo 5 elevado a expoente 2 vezes 6 elevado a expoente 2. Então, é uma potência de base 5 expoente 2. Potência de base 6 expoente 2. As bases são as mesmas, então eu posso reescrever tudo. Eu reescrevo as bases num único, dentro de parênteses, e elevo a uma única potência, e depois eu faço a operação normal, certo? Eu faço a operação normal. Por quê? Porque pode-se dar o caso que no exercício apareça para si esta situação, e você já sabe de antemão que nesta situação você pode aplicar esta propriedade da potenciação. É basicamente isto. Uma nota muito importante que nós podemos dar-se o caso de depararmos com ela é em situações que, por exemplo, você tem aqui 2 elevado a 3 mais 5 elevado a 3. Esta situação, você nunca pode fazer isso, dizer que é 2 mais 5 e elevado a 3. Isso está errado. Isso está errado, certo? Por quê? Porque temos aqui, nós estamos a falar aqui de produto, certo? Quando nós falamos de potência, ou falamos de produto, ou nós falamos de quociente, certo? Observe que eu posso reescrever isso aqui na forma aplicando a definição de potência. Neste caso, fica aqui 2 vezes 2 vezes 3 vezes 2, certo? 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Mas eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, isto vai ser igual. Então, é basicamente isso. Por quê? Porque a ideia da potência, escrever ou representar um número na forma de uma potência, é para reduzir, evitar todo este barulho aqui, certo? Por isso que nós escrevemos simplesmente como uma potência de base 2 expoente 3. Então, observe que nós temos aqui uma expressão numérica. Nessa expressão numérica, nós temos 2 operações. A primeira operação é a multiplicação e nós temos a adição. Então, numa expressão numérica onde aparece a multiplicação e também aparece a adição, sabe-se que primeiro nós priorizamos aquilo que é a multiplicação. A multiplicação tem prioridade em relação à adição. Por isso que primeiro nós fazemos o quê? Efetuamos este cálculo aqui, depois nós efetuamos esta multiplicação, só aí no fim a gente vai fazer a adição, que é basicamente o que eu estava a explicar. Que isto aqui não tem nenhuma relação com o que nós acabamos de explicar, certo? Porque nós podíamos escrever, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes também. Então, teríamos uma expressão igual a essa, mas onde nós só teríamos o quê? Teríamos só o produto, teríamos só multiplicação. E como é multiplicação para tudo? Daí que nós escrevemos assim e simplificamos o caminho, certo? A gente simplifica o caminho e faz o quê? Escreve 2 vezes 3 e elevamos a um expoente, fazemos esta multiplicação e o resultado aqui, nós fazemos o quê? Aplicamos a definição e fazer a multiplicação. Aqui seria, por exemplo, 2 vezes 3 seria 6
elevado a expoente 5. Não se faz isso, certo? É basicamente isto aqui. Então, vamos avançar aqui ainda com as propriedades da potenciação. A outra propriedade que nós temos é o quociente de potências com o mesmo expoente, certo? Então, se nós vimos lá o produto de potências com o mesmo expoente, aqui nós vamos ver quociente de potências com o mesmo expoente. Observe que é uma divisão elevada a um expoente. Podemos elevar o dividendo e o divisor a esse mesmo expoente, certo? Que são aqueles casos que nós víamos lá, por exemplo, tem aqui este caso de, por exemplo, 1 meio, certo? Elevado a 3, por exemplo, certo? O que nós estamos a dizer é que nós temos o quê? Temos uma potência, certo? Temos uma potência aqui. Temos duas potências, na verdade. Temos duas potências, mas se nós olharmos para o lado de fora, é uma potência em que a base é 1 meio. Mas se nós queremos individualizar, nós estaríamos a dizer aqui que nós temos uma potência aqui de base 1 expoente 3 e temos outra potência aqui de base 2, certo? Expoente 3. É basicamente isso. E aí nós efetuamos a operação. Efetuamos a operação, fica 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, certo? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, é basicamente isso aqui, certo? Temos duas potências, nós temos o quociente de potências, temos esta potência e temos esta potência. Por isso que muitas das vezes nós simplesmente, como dizer, a gente resumimos isso aqui, resumimos desta forma, para dizer que é uma potência em que a base é 1 meio, mas na verdade são duas potências, certo? É uma divisão de duas potências. Então, vamos verificar aqui o exercício B. Vamos supor que a gente tenha, por exemplo, 2x sobre y, certo? Então, tudo isso aqui está elevado ao quê? Está elevado a 2. O que nós estamos a dizer, basicamente, é o seguinte, que nós temos aqui 2x, tudo elevado a expoente 2, certo? E nós temos aqui y elevado também a esse expoente 2. Agora, observe que aqui no numerador, nós temos aqui produto de duas potências com mesma base, com mesmo expoente, não base, com mesmo expoente, porque aí tem 2, tem x. Então, este 2 é válido para 2 aqui, o expoente 2 é válido para este 2 com base e é válido para este x com base. Por isso que nós teríamos 2 elevado a 2 vezes x elevado a 2 sobre y elevado a 2. Isto aqui é igual a 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, e neste caso é 4. X nós escrevemos x ao quadrado, y ao quadrado nós escrevemos y ao quadrado. Então é basicamente isso aqui. Em expressões algébricas há muitas dessas situações que você vai se deparar com isto e você pode simplesmente simplificar e reescrever assim. É para poupar o seu espaço, poupar os seus caminhos para a resolução dos seus exercícios e por aí em diante. Então, é basicamente isso aqui, certo? Um outro exemplo que eu podia dar, por exemplo, tem aqui a linha C. Vamos lá. 3 meio, certo? Tudo elevado a 2. O que estou a dizer? Que temos uma potência aqui 3 elevado a 2 e tem outra potência aqui 2 elevado a 2. Então, simplesmente o que nós fazemos aqui? 3 elevado a 2 é 9, certo? 2 elevado a 2 é 4, certo? Então, é basicamente isso aqui. Então, sempre que você ver 9 sobre 4, você pode escrever na forma de uma potência de base 3 e uma potência de base 3, uma potência de base 2 e as duas potências têm expoente 2. Basicamente isto. E temos aqui a nossa potência de base 10, que é normalmente conhecido como notação científica, certo? Esta ideia é muito usada para representar ou reduzir, certo? Escrever números são grandes, por exemplo, aqui vamos lá, 100.000, certo? 100.000. Então, por exemplo, para escrever 100.000, então nós podemos escrever 100.000 na forma de uma potência de base 10. Nós podemos, por exemplo, para reduzir números como, por exemplo, temos aqui 0,0000245, por exemplo. Um número como esse. Então, é muito normal em situações que você se depara com essa situação, e você ter que simplificar, certo? Isto aqui vai facilitar cálculos, vai facilitar a resolução.
sempre que você não tiver calculadoras, por exemplo. Vamos agora, como é que nós fazemos isso? A ideia basicamente é escrever como produto de um número real K, certo? Então vamos supor que nós temos aqui o K que multiplica 10 elevado a expoente n. Mas há uma restrição para o nosso K. O nosso K ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? Observe aqui que nós temos 100 mil. Então nós queremos escrever esse número em notação científica ou em uma potência de base 10. Como é que nós fazemos? Isto vai ser igual. Então, primeira coisa, nessa situação, vamos imaginar que tem uma vírgula aqui no fim, certo? Então, esta vírgula precisa deslocar de modo que o meu valor de K, né, o número inteiro, por exemplo, que eu for a multiplicar com o expoente com a potência de base 10 expoente n, tem que ser o que? Menor que 10 e maior ou igual a 1, certo? Então, observe que eu vou movimentar uma vez, movimento duas vezes, movimento três vezes. Então, se eu paro aqui, 100 é maior que 10, então não dá. Dá um movimento mais. Se eu paro aqui, o 10 é igual a 10. E diz aqui que o K tem que ser menor. Então, se é menor, pode ser 9,9, 9,8, 9,7, mas não pode ser 10. Então, eu terei que movimentar mais uma vez. Aí eu sobro com 1, eu coloco 1 vezes, certo? Quantas vezes a minha vírgula movimentou? Observe que movimentou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Então, faço vezes 10, certo? O N será representado, será expresso pelo número de vezes que nós movimentamos a vírgula, que são 5 vezes nesse caso, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 5 vezes. Então fica aqui 5. Mais uma dica muito importante. O 10 elevado a 5 sempre carrega um sinal. Então aqui também carrega um sinal, só que o sinal que está aqui é um sinal positivo. Então sempre que eu for movimentar a vírgula, certo? Para o lado esquerdo, o meu sinal aqui é positivo, certo? O sinal do expoente é positivo. Sempre que eu for a movimentar, por exemplo, se eu for a escrever valores como 100 mil, 20 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, 2 bilhões, então, enquanto eu for a movimentar a vírgula, o expoente será determinado pelo número de vezes que a vírgula foi movimentada. Vamos a este exemplo aqui para melhor entender. Observe que eu tenho aqui 0,000, é um número decimal que é menor o quê? Que é menor, certo? Este é um número muito pequeno, muito pequeno, que é menor que 1, certo? Este número é menor que 1. Então, nós queremos o quê? Que o K ele seja maior que 1 ou que seja igual a 1. Então, vamos a isso. Nós temos que movimentar. Vamos movimentar uma vez, vamos deslocar duas vezes, vamos deslocar três vezes, vamos deslocar quatro vezes, 5 vezes. Se eu paro aqui, eu soube com 245. E 245 é maior que 10, certo? Muito maior que 10. Então, movimento mais uma vez. Se eu movimento aqui, eu tenho 2,45. 2,45 é maior que 1 e é menor que 10. Não posso movimentar mais. Se o movimento aqui vai ser 24,5, não pode ser, certo? 24,5 é maior que 10. Então, eu paro em 2,45. Então, a minha potência será escrita da seguinte forma: 2,45 vezes 10, certo? Este 10 aqui. Agora, qual será o meu N? Eu vou contar o número de vezes que a vírgula movimentou. Começando daqui, movimentou uma vez aqui, a segunda vez foi aqui, a terceira foi aqui, a quarta foi, a quinta foi e a sexta foi. Então, eu coloco 6 aqui. Agora, qual é o sinal que esse expoente vai carregar? Visto que eu movimentei a vírgula para o meu lado direito, o meu sinal vai ser negativo. Fica menos 6. Certo? Por quê? Porque quando eu divido um número, certo? Quando eu divido um número, seja ele decimal, por 10, por 20, cada vez que eu vou movimentar aqui a vírgula, estou a dividir, certo? Aqui eu dividi por 10, aqui dividi por 100, aqui dividi por 1000, aqui por 10 mil, certo? Aqui por 100 mil, certo? E aqui sim, é isso. Aqui movimentei uma vez, é 10, aqui é 100, aqui é 1000, e 6, exatamente. Certo? Aqui é 1 milhão. Então, é basicamente isso. Agora,
Lembre que nós podemos voltar a escrever isso aqui desta forma. Aqui nós só aplicamos a propriedade da potenciação. Observe que nesta situação ainda pode ser escrito como sendo 10 elevado a 5 somente. Tem livros, em algumas provas, em alguns exames, eles preferem colocar assim. Quando este for 1, certo? Quando aqui for 1, fica somente 10 elevado a 5. Mas quando for 2, tem que ser 2 vezes 10 elevado a 5. Mas quando é 1, você pode simplesmente escrever 10 elevado a 5. Certo? Uma potência de base 10 expoente 5. Então, é basicamente isto, tudo que tem a ver sobre notação científica ou simplesmente potência de base 10.